Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Entre Família. Ai, como é bom ter você aqui pertinho da gente, viu? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e pode ser que você fale assim, mas não tem idade do Cris para ficar pensando nisso. Nada a ver, viu? Nada de preconceito, vamos falar desse assunto aí com a mente aberta. Boa tarde, Cris. Boa tarde. Ela me conhece, ela sabia que eu ia fazer essa piada. Ela já começou, colocou o assunto e já deu aquela volta. A gente se conhece aqui, né? Mas a gente tá pesquisando, a gente tem a mesma idade, né? Verdade. Já tá no mesmo... Eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Um mês, né? Um mês, eu acho. Um mês. Então a gente faz uma piada um com o outro com idade, mas a gente tem a mesma idade. Mas eu vou falar, não tem essa questão de idade, não. O assunto de hoje é aposentadoria. E aí você pensa, não, tem que ser idade? Não, é porque eu não tô na fase e tal. Não, aposentadoria nós temos que pensar agora. Agora! Agora, você tem que entender quais são os tipos de aposentadoria. E se eu sou empreendedor? Não, eu sou empreendedor e tal. E aí? E aí, tem que tomar cuidado com isso aí, não. E olha só, a Carol estava lendo esses dias sobre, na década de 80, nós tínhamos uma média aí, né? Olha, de 62 anos. Agora a média, a longevidade, entregou isso aí para 72 anos. Então, ó, já deu uma diferença de 12 anos. Então, assim, ó, você vai durar mais. Isso é bom durar mais. Mas agora o dia também tem que... tem que durar tem que te acompanhar. E a gente estava falando sobre aqui esses dias também, sobre inserir, né? Esses grupos que nós temos adolescentes, temos a pessoa de mais idade. Você vai trabalhar com outras pessoas no contexto, E o mercado está aceitando. Então, você aceita no mercado com mais tempo. Agora, será que eu vou chegar com uma certa gordurinha que a gente fala? Tem que cuidar. E quais são as novas regras? E essa questão da previdência, né? Pois a gente precisa... Não, tem muito assunto aqui e nós temos hoje um especialista, um advogado, para te ajudar a compreender isso aí. Não é só você não, eu também vou tirar minhas dúvidas aqui. Eu também, viu? Ele é mestre na área, gente. Pô, ele dá aula... Enfim, é fantástico. Hoje eu quero saber porque é o seguinte, esse negócio de ponto, parece aqueles negócios de promoção que tinha antigamente, junta com mais 35 pontos, você ganha um cupom da aposentadoria. Parece não que tá conta mais é essa? Agora também, Cris, é o seguinte, pode ser que nós estejamos falando com pessoas que já estão no processo de aposentadoria. Aí tem que ressignificar isso de uma forma psicológica, tranquila. Como é que eu vou lidar com isso? Eu tô triste porque eu tô indo na aposentadoria. Tem também aqui vai haver aqui um papo com uma psicóloga. Gente, tá fantástico. E outra, pode parar, né? Tem esse negócio aí ocidental que agora aposentou, tem que jogar fora com não sei o que. Que não, é isso, gente? Vamos na atividade aqui, ó. E agora o que a gente faz agora, hein, Carol? Agora informação aqui no Entre Família. Pode rodar a vinheta. Entre Família, te atualizando aí dos conceitos da pandemia no Brasil e no mundo. Você quer ter uma noção daquilo que está acontecendo, as medidas, né, de volta às aulas da pandemia em outros lugares? Só para a gente entender um pouquinho o que nos espera ali, aqui na região de São Paulo a partir de setembro. Algumas regiões do Brasil voltaram e regrediram, fecharam as escolas de novo. Vamos entender? Vamos lá, olha, um monitoramento da Unesco apontou que a pandemia já impactou 80% da população estudantil em todo o mundo, né? Em Singapura, por exemplo, os alunos limpam as próprias carteiras escolares e fazem um caminho pré-determinado até as suas salas de aula, né? Na França e na Coreia do Sul, algumas escolas que foram reabertas tiveram que fechar por conta dos novos focos da Covid-19. Inclusive, isso aconteceu aqui no Brasil, na região ali do Mato Grosso. No Reino Unido, um dos países que reabriu as escolas recentemente, menos da metade dos alunos esperados apareceram na volta às aulas em algumas das escolas, né? A volta às aulas na China, por exemplo, vem sendo feita de forma gradual, como também em todo o restante do mundo, sem uniformidade para todo o país. O uso de máscara é obrigatório para todos os estudantes chineses que voltaram a frequentar as escolas. Mas também existem algumas medidas de proteção sendo tomadas aí, viu? Para evitar novos casos de contaminação. Só para você ter uma ideia, dentre elas, algumas, né, dessas iniciativas das escolas chinesas, eles instalaram ali câmeras infravermelhas para detectar possível febre nos alunos logo na entrada das instituições. Existem escolas que instalaram protetores individuais de acrílico nas salas de aula. Sabe aquele que você vê aí no supermercado, aí, próximo da sua casa, para evitar o contágio? É o mesmo esquema, só que dentro da sala de aula. Outra invenção foi um chapéu de papel
papelão com uma espécie de régua, né, semirrígida, de 1 metro para cada lado, ou seja, para a criança não se encostar. Bom, são medidas que estão acontecendo aí e a gente não sabe se isso vai acontecer aqui no Brasil, só para a gente ter uma ideia. Expectativa de retorno à escola traz sensações mistas de alívio para os pais. Eu estou aqui junto, mas também muita preocupação, prenunciando uma possível volta na rotina, né? Mas também o medo de expor essas crianças e também as famílias pelo contágio tem feito com que as famílias pensem mais sobre esse assunto. O Concede elaborou diretrizes para ajudar as redes de escola para o retorno. O Concede, que é o Conselho Educacional aqui no Brasil. Entre as orientações estão a de suspender as atividades presenciais em grupos, limitar a quantidade de alunos, a metragem da sala de aula precisa ser revisada ali, né? Revisar também os horários de entrada e saída e recreação, sinalização de rotas dentro da escola para minimizar as chances de contato entre os alunos e também criar uma rotina de triagem e higienização na entrada das escolas. Na parte pedagógica deste documento, né, orienta que as escolas elas ampliem a jornada diária e para repor as aulas aos sábados à noite e também aos finais de semana para compensar as perdas da quarentena. E dar também apoio psicossocial a alunos, professores que fazem parte da busca ativa para aqueles alunos que decidiram abandonar os estudos durante o período do isolamento. Toda a educação aí preocupada com esse retorno, os pais ansiosos, mas a gente já tem uma ideia daquilo que está acontecendo no mundo, viu? Essa aqui é só para você ter uma ideia e para se sentir mais informado por dentro das situações mundiais aí referente à pandemia. Hoje nós estamos falando sobre aposentadoria. Você tem dúvidas? Olha, daqui a pouquinho vou te passar um número para interagir com a gente, tá? O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, o tema é bem abrangente, já que, olha, a Carol colocou bem na régua, né, aqui, é o seguinte, você está com 30 anos, você tem que começar a pensar, porque o mercado está dizendo, o conceito econômico, você sabe que lá no interior a gente fala assim, depender de uma vaquinha só. Meu filho, não faz se isso essa vaquinha não sai leite, faz o quê? Cuidado. A gente fala, se a bichar. Porque o interior fala isso. Se a bichar faz o quê? Se dependia só de uma vaquinha, é claro que sabe que às vezes a vaquinha vai embora um pouquinho mais cedo e você elimina essa complacência prazerosa. Agora, se não chegar esse momento, você vai deixar daqui a 30 anos tomar uma decisão que você tinha que ter tomado agora. Então o programa chegou nesse momento, Carol. É pra já, vamos entender, viu? Se você já está vivendo o momento da aposentadoria, pode também tirar suas dúvidas. Qual o número, Cris? Olha só, DDD 12 98315 0249. Já você vai ver o currículo desse professor que está aqui. Ele é pós-graduado. Ele é mestrado na área. Você não teria um doutor nesse nível. Sentado aí na sua sala. Sentado no seu sofá. Que isso, tá? gente? É só agora, o aqui. Entre Família, assim, nós assim. Eu vou sair daqui sem limites. Pré-aposentado, para você limites. ter ideia do contexto do programa de hoje. Bora lá sentar, conversar, tirar as nossas dúvidas, né? Apresenta ele pra gente aí, Carol. Vamos lá, tô buscando aqui, você porque vai ter que apresentar, que eu não achei. Então tá, o doutor Orlando Guarizi Júnior. E como eu falei para você, olha só, sente só, ele é graduado na questão pós-graduado em Direito, mas ele tem mestrado em Direito Previdenciário. E também ele é tutor de pós-graduação. Então, além de conhecer muito, ele está passando esse conhecimento, que é o que a gente faz com você nesse momento. E vamos aprender juntos. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço pelo convite, Carol, Cris, né? E é uma felicidade estar aqui no programa, né, com vocês e poder ajudar, né, no que for possível, né, em responder aos questionamentos das pessoas que necessitam nesse momento. É tão delicado, né? E principalmente também vindo de uma reforma previdenciária, agora com uma situação sanitária, né? De doenças, enfim, que acaba gerando um grande reflexo na própria Previdência. Por que isso? Porque nós temos essa situação sanitária, a pessoa vai deixar de trabalhar e, consequentemente, ela vai precisar de quê? Buscar um benefício previdenciário. E nem sempre, né, nós temos esse tipo de informação de forma mais tangível. Nós temos, é claro, os canais do INSS, 135, as pesquisas junto, né, à internet. No entanto, nem sempre são assim entendidas de forma assim fácil. Fica muito
técnica. E é esse o nosso objetivo, né? Trazer Vamos simplificar, né? Vamos simplificar as ideias para que quem está em casa consiga compreender melhor como é que estão funcionando essas situações aí. Inclusive, a gente estava falando que muitas vezes a gente não se importa com a aposentadoria, mas eu acho que por conta da pandemia, acho que as pessoas deram aquela segurada no cinto, né? Olha, parece que alguma coisa está acontecendo, acho que eu preciso olhar para frente, né? Guardar um dinheirinho, me ajeitar aqui, porque a primeira onda que veio já me derrubou. Então, vamos tomar cuidado aí, vamos tirar dúvidas importantes. Agora, vamos chamar aqui agora uma pessoa que se preocupa com isso há anos, né? Você vai ver que a carinha dele é de bebê, gente. É carinha de bebê, mas ele já se preocupa com a aposentadoria há muito tempo. Eu vou chamar aqui o William Eduardo Tim. Ele é Eduardo, né? Eduardo Tim, ele é coordenador da Escola Bíblica Digital, trabalha aqui junto com a gente. Obrigado, William, por participar aqui, por aceitar o convite de entrar aqui no Entre Família. Obrigado, Carol, Cris, pessoal aí de casa também. É um prazer estar com vocês hoje aqui de tarde. Conta um pouco para a gente de onde veio, né, essa noção de que é importante cuidar do futuro. Então, eu acho que essa questão de cuidar do futuro envolve muito não gastar muito hoje, economizar hoje. Minha família sempre foi muito econômica, a gente sempre procurou ter uma vida bem mais simples, não se ganhava muito, mas mesmo assim ter uma vida mais simples. E eu comecei a me preocupar um pouco mais com finança no meu ensino médio. Eu sempre trabalhei durante o ensino médio, faculdade, mas eu comecei a ler bastante sobre isso, porque eu tinha um pouco de medo de acabar, não sei se ia ganhar bastante, pouco, mas não ficar endividado. E depois, quando eu fui fazer minha faculdade também, que na verdade era arqueologia, não tinha nada a ver com finança, eu fiz uma matéria também sobre finanças. E era obrigatória também, né? E daí falava bastante sobre prevenção ao futuro, como você economiza, como você gasta o dinheiro, como você investe. Então, essas coisas deu para dar uma boa abrangência, né? Olha só, William, eu lembro uma vez que eu estava com um amiguinho, né? E aí, de repente, a gente foi a gente falava na venda, né? No interior, assim, aí chegamos lá, ele tirou um papelzinho do bolso e anotou aquela bala que ele tinha comprado. Disse: o que você está fazendo? Mandando uma carta para alguém e tal. E eu via que isso me trouxe um choque, porque na minha estrutura de família, eu não tinha isso desenhado. E, de repente, como é que foi a tua adolescência? Porque você chegou aí, vamos fazer aquele lanche? Aí, de repente, claro que você não puxou aquela caderneta do bolso. Mas você disse: olha, não, eu tenho tanto para gastar, porque às vezes as pessoas não entendem. Quando você não tem uma formação na família, eu vejo que isso veio estruturado na sua família. Você teve dificuldade na adolescência para impor um propósito seu econômico? Não, eu acho que uma coisa muito importante que acaba acontecendo às vezes, os pais, eles têm, às vezes, uma mania que não é tão ruim de emprestar dinheiro aos filhos. Eu acho que às vezes, quando os pais começam a fazer isso frequentemente, acostuma as pessoas que depois envelhecem, né, têm seus empregos e tudo mais, a essa questão de pegar sempre emprestado. Eu tenho sempre, desde os meus 13 anos, eu sempre tive a mania de anotar todo o dinheiro que eu tinha e me planejar quanto que eu poderia gastar a médio, a longo e a curto prazo. Então, por exemplo, aos domingos eu anotava quanto eu poderia gastar naquela semana, no início de ano, quanto que eu poderia gastar durante aquele ano, e eu colocava alguns objetivos maiores, né? Por exemplo, hoje em dia eu coloco, vou trocar de carro ano que vem. Então eu já coloco e já começo desde hoje a me preocupar para não chegar e ser uma paulada quando for comprar um novo carro, né? Então acho que passa bastante por essa questão de se organizar e colocar seus objetivos na mesa, né? Colocar eles no papel, para você ter a sua vida bem certinho, o que você vai gastar, o que você pode investir, o que você tem que economizar. E, William, você ainda hoje busca informações referentes ao tema, porque a gente percebe que é vasto, né, esse universo, né, da economia, dos investimentos, né, aposentadoria. São temas que te atraem, você busca informação. Onde que você busca informações referentes a isso? Cara, então, quem está vivo hoje em dia, que é todo o nosso público, é privilegiado, porque hoje em dia é muito fácil conseguir esse tipo de informação. Então, você tem sites, você tem, até no YouTube, tem youtubers que falam sobre isso, como você economiza seu dinheiro, onde é que você deixa, como é que você pode fazer propósitos de economizar cada vez mais, não gastar. Então, tem bastante conteúdo. Eu procuro, aos meus domingos, que é um dia que eu tiro, né, mais para eu arrumar as minhas coisas, né, inclusive a vida financeira, eu geralmente gasto 1 hora
antes de ir na feira, de ir no mercado, para fazer um balanço do meu, o que eu tenho, aprender algum assunto mais. Eu acho que assim, se você não gosta dessa área de finança, é bom você só saber o suficiente para não sair endividando e coisas assim. Se você gosta, você pode se aprofundar mais. Mas é sempre bom, não importa se você gosta ou não gosta, ter um pouco de conhecimento, porque a gente mexe com isso, querendo ou não, todos os dias, né? É uma área importante na nossa vida, querendo ou não. Muito importante, né? Não é questão de gostar, não, porque todos nós precisamos do dinheiro e quanto melhor administrarmos ele, melhor qualidade de vida cada um de nós vai ter, né? Com certeza. William, muito obrigada aí por conversar com a gente, por abrir aí a sua caderneta, não de poupança, mas abriu aí o coração e falou. Muito obrigada aí por compartilhar a sua experiência. Eu que agradeço. Valeu. O William aí, ó, ele é novo, viu? Ele é novo, mas já está se preocupando. E às vezes começa lá atrás, viu? Quem sabe você aí que já, olha, mas Carol, eu não tenho educação financeira, eu já estou com uma certa idade. Passa isso para os filhos para se tornar um legado e quebrar aí, ó, essa corrente aí das dívidas, dos problemas, né? De como a gente não consegue lidar com a questão financeira. Nunca é tarde demais. Nós vamos para o intervalo que é rapidinho. Na volta, tem dinâmica importante para você entender como é que funciona essa questão da previdência. Ainda hoje tem uma dinâmica importante com uma psicóloga para você entender como você pode ressignificar a aposentadoria. O Entre Família está especial. Por isso, nós contamos com você. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, hoje falando sobre aposentadoria. Como você viu no bloco passado, o William, bem novinho, já preocupado. Qual é o momento de pensar na aposentadoria? Agora. E outra, Cris, eu já passei do time. Não deixa a peteca cair, sempre dá tempo. Já já o nosso doutor aqui vai explicar. Agora, falando em explicação, presta muito bem atenção. Você sabe quando reforma a questão da ortografia, você fica até meio perdido. Será que aquele ditongo é tritongo? Eu não sei mais nem o que é ongo. Calma, e agora vai ser aquela aulinha da ortografia da previdência para você entender. Estamos aqui com um doutor, ele já é acostumado a discipular, então prepara. Vamos entender as regras. Cris, é por idade? É por pontos? Como funciona? Um passo a passo especial para você e eu vou aprender junto. Não é verdade, doutor? Vamos juntos agora entender um pouquinho mais. Mudou quando agora a nossa reforma? Foi no final do ano passado, em 2019, né, que foi tão veiculado a reforma da Previdência. Dia 12/11 de 2019 foi aprovado. E o que acontece? Toda a legislação é nova desse período para cá. Só que aí aquela pergunta que todo mundo vai fazer. Eu estou na regra anterior ou estou na regra atual? Depende do caso a caso. Temos que analisar qual é o período e se esse período foi recepcionado naquele momento ou já foi passado para o próximo. É isso mesmo que nós vamos fazer. O primeiro caso está na tela aqui para o nosso doutor explicar. Regras da Previdência, aposentadoria por idade. Aí nós temos aqui homens e mulheres em duas situações diferentes. Essa é muito interessante aqui, Cris, em dizer aposentadoria por idade, dizer anteriormente aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Hoje, nós temos um formato único, chama-se aposentadoria ordinária, que é essa que temos praticamente aqui. Existem alguns reflexos em outros formatos, mas a essência é essa daqui. Como que funciona essa regra? Essa aqui é a regra atual, a nova Previdência, né? O homem e a mulher têm aqui o quê? Nesse primeiro momento, né, um pré-requisito mínimo, idade. Então, você fez 65 anos, o homem, né, 62 anos a mulher, tem tempo de contribuir, tem a idade, que é o primeiro requisito para a aposentadoria? Sim. Mas para por aí? Não. Temos um outro pré-requisito, que é o quê? O tempo de contribuição. Mas não podemos confundir com o tempo de contribuição da aposentadoria anterior. Aqui é o período de competências. Nós temos aqui que seria praticamente a somatória de períodos que a pessoa precisa trabalhar, ou a pessoa recolhe através de uma guia de previdência, o famoso carnê amarelo. Carnezinho. Carnezinho, é esse o carnê que todo mundo vai lá, tem o código, tem o valor e todo mês vai na Caixa Econômica. E tinha alguém da família que sabia fazer essas contas. Fala com fulano que ele sabe calcular o teu carnê. Ou então fala com o contador. Com o contador, que aquele é bom para carnê. Hoje tem um aplicativo também. Você faz o cadastro, ele calcula
circula para você, né? Diretamente, até pelo site do INSS, né? Pelo site chamado Meu INSS, a pessoa cadastra lá o CPF, mais algumas informações e uma senha. E vai lá, olha, como que contribuinte que eu sou, individual, eu sou facultativo, eu coloco o meu nomezinho lá, tudo bonitinho, e coloco a competência. O próprio site ele gera a guia e ele vai pegar essa guia e simplesmente vai numa lotérica, vai na rede bancária e faz o pagamento. Isso é o recolhimento da competência, que vai ter reflexo aqui. 20 anos o homem e 15 anos a mulher. Se não tiver isso, se faltar uma competência, 14 anos, 11 meses de contribuição e 62, 65, não interessa. É o critério básico. É o básico, ele precisa de 180 contribuições a mulher e os 20 anos, né? O homem, né, precisa fazer o cálculo agora, mas se não tiver isso, não vai conseguir. Bem, doutor. Então, ó, o primeiro passo está aí, gente, ó. A conta está feita aqui, viu? Depois você tira a foto lá no NT Play. Vamos ao segundo passo aqui, dessas regras da Previdência Social. Aposentadoria por tempo de contribuição por pontos. Aquela brincadeira que eu fiz no início do programa. Vai porque ganhar. no início foi uma dificuldade. Gente, é 32 pontos, mais a idade e tal. Mas se a gente mergulhar um pouquinho aqui, né, doutor? Fica fácil de entender. Extremamente tranquilo, Cris. Por que isso? Aqui é a mesma, é uma regrinha de mais. Opa, eu tenho a idade X e eu tenho o tempo de contribuição. Eu vou chegar ao meu benefício, os requisitos mínimos para o meu benefício? Sim. Vamos pegar aqui o homem, principalmente aqui. 35 anos de contribuição. E os 96 pontos? O que eu faço com isso? Então, o primeiro pré-requisito é ter 35 anos. Depois, a somatória de idade para chegar em 96 pontos até a reforma da Previdência. Por quê? No ano atual, nós temos o quê? Já aumentou, são 97 pontos. E assim sucessivamente. Vai chegar até 104, 106? Vai chegar aproximadamente a 106, até chegar, na realidade, a 100% do benefício. Essa é a regra. Porque eles fizeram um degradê até atualizar certinho para não ferir os campos, né? É uma situação atuarial. Por quê? Eu preciso contribuir para ter a devolução no futuro. Qualquer sistema previdenciário, se você não tiver a contribuição... Sustentabilidade. É a essência, é uma regra atuarial, contábil. Por quê? Se eu não contribuir agora, lá na frente eu não vou conseguir ter de volta isso. E por esse motivo que nós tivemos essa série de formatos, de contas aqui no decorrer. Essa regra aqui, ela é muito utilizada... Vamos imaginar, na aposentadoria anterior, na regra de transição e mesmo agora. Ela tem mais foco numa regra de transição. Por que isso aqui? 96 pontos, a regra é para não ter a incidência de um fator chamado fator previdenciário. O fator previdenciário é assim, vamos imaginar. O homem tem 35 anos de contribuição, tem 50 anos de idade... Por exemplo... Agora, 35 anos é 35 pontos, doutor? Não, 35 anos são 35 anos de efetiva contribuição, ou seja, mês a mês. Então, aqui não tem nada a ver com esses pontos aqui. Não, esse ponto aqui é o quê? Eu tenho 35 mais a idade, chego a 96. Muito bem. Então, quando eu chego a 96, Cris, o que vai acontecer? Eu tiro de lado o fator previdenciário, que é um multiplicador que acaba derrubando o valor do benefício. O que seria isso? Eu recolho 5 mil no valor de 5 mil por mês. Recebo 5 mil, estou lá 35 anos recolhendo no teto. Muito bem. Chega no dia da minha aposentadoria, opa, eu vou receber os meus 5 mil por mês. 70%. Qual é a sua idade? Ah, minha idade é de 50 anos. O teu fator previdenciário vai derrubar praticamente 40%. Consequentemente, aqueles 5 mil você não vai receber. Você vai receber aproximadamente, de uma conta bem rápida, 3.200. Para evitar isso, temos a regra de pontos. Por quê? A pessoa continua trabalhando um pouquinho mais, continua fazendo aniversário, óbvio, né?
E, Se consequentemente, tudo der certo. vai dar certo, né? Continua trabalhando, recolhendo, né? E fazendo aniversário. Chegou aos 96 pontos, vai lá, faz o pedido e vai ter o quê? A média salarial dela, de julho de 94 até então, teve essa média. E aí não terá a incidência do fator previdenciário e, consequentemente, vai ter aqueles quase 5 mil que ele recolhia. A mulher segue a mesma linha. Mas por que a mulher são 86? Porque nós tivemos o quê? A diminuição de 5 anos. Com a regra anterior, o homem tinha o quê? 35 anos para você trabalhar para receber a sua aposentadoria. A mulher, 30 anos, por uma situação biológica, ok? Tivemos a redução, não é porque é mais fraco ou é mais forte, não, é uma situação biológica e acabou, e consequentemente com reflexos na legislação previdenciária. Agora, doutor, o pessoal de casa está entendendo, eu vou fazer uma missão. Como o senhor já está longe de aposentar, ainda vou tirar um pouquinho mais do suco aqui, doutor. Nós temos menos tempo, mas mais quadros aqui. E acabaram de falar para mim que chegaram muitas participações. Já já a gente vai aproveitar o doutor, que ele está sentadinho na sua sala, ele só vai explicar para a gente, vai ficar claro, até algumas perguntas aqui, ó, vão ser respondidas no próprio quadro. Vamos lá então, doutor, vamos tentar fazer mais rápido aqui. Aposentadoria especial, como é que funciona? Mudou. Até a reforma da Previdência, eu trabalhava em minas subterrâneas, eu trabalhava com amianto, cola, eu trabalhava como vigilante, motorista de ônibus, raio-x, radialistas, transmissores de RF, toda a situação que traga um fator risco. Qual seja esse risco? Um risco insalubre ou então um risco perigoso, né? Então, com essas situações, aquele trabalhador, ele não tem o mesmo, a atividade dele. Eu lá no meu escritório tenho algum risco? Não, a luz está normal, está tudo certinho, estou de frente do computador. Então, não é nada insalubre. Casado, doutor? Sou casado. Corre risco. Brincadeira. A minha esposa está aqui. Eu sei. É um risco. É um risco, é um risco. Tenho 2 seguros. Tá, então tá bom. Fechou todas. Vamos lá. Gostei. Gostou. Então, a situação insalubre, a situação perigosa, ela tem essa incidência na situação somática, no corpo da pessoa. Então, consequentemente, a legislação diminuiu. Por quê? O meu trabalho como advogado não tem o risco, não é nada insalubre, mas uma pessoa que trabalha num posto de gasolina, por exemplo, abastecendo o tanque, ele fica inalando etanol, ele fica inalando gasolina. Então, o que acontece? Com o tempo, aquilo vai gerar dano no corpo dele e, consequentemente... Não vai conseguir manter isso por um longo tempo. Então, é aquela ideia, uma pessoa que trabalha numa situação que não tem insalubridade, com 50 anos está de um jeito. Uma pessoa que trabalha numa situação extremamente insalubre não vai ter, com 50 anos, a mesma situação de saúde em si. Consequentemente, a lei traz isso. Só que hoje nós temos o quê? Pré-requisitos, tá? Com a lei atual... Eu tenho o quê? Fases de especialidades. Como seria? 15 anos num grau extremamente alto, 20 anos num grau médio e 25 num grau leve. Aqui, como eu digo, eu tenho motoristas de ônibus, motoristas carreteiros, todos assim, frentistas. É muito abrangente. Médicos, enfermeiros. Olha, é uma situação ampla de atividades. Consequentemente, eu tenho a diminuição. Só que a inovação que veio com a reforma da Previdência foi a idade mínima. Muito bem. Coisa que não tinha anteriormente. Anteriormente, a pessoa começava a trabalhar com 20 anos, numa situação extremamente insalubre. Com 35 anos, se aposentava com a totalidade do benefício. Hoje já não é assim. Eu vou precisar trabalhar aos 15 anos naquela situação e me encaixar, inclusive, e ter a idade. E o pré-requisito de acordo com a questão salubre de cada função. E mais uma coisinha, o valor da renda mudou um pouco. Porque isso, até anteriormente, eu tinha o quê? Julho de 94, até a data de entrada do requerimento, a média era exatamente 100% do que eu ia receber. Hoje já não é assim.
Eu tenho o quê? De julho de 94 até a data de entrada do requerimento. No entanto, eu começo com 60% do valor do benefício dessa média e cada ano trabalhado eu tenho 2%. Olha aí, gente, aprendendo muito aqui. Vamos agora para mais, nós temos ainda mais 2 fatores especiais aqui. Você está aprendendo bastante, eu estou tendo uma aula fantástica. Vamos lá então, aposentadoria do servidor público, olha só. Então aqui muito se fala, olha, eu queria ser servidor público e tal, existe algum privilégio? Como é que funcionou nessa transição agora, doutor? Olha, falar de privilégios, né? Não nós temos talvez aquela ideia, olha, o servidor público tem privilégios, não tem. Ele trabalha muito, ele contribui antes da aposentadoria e depois da aposentadoria, tem uma série de particularidades. Então, temos que tirar essa ideia da mente de... rotular. Tira esse rótulo. Não, são trabalhadores. São pessoas que desempenham suas atividades de forma séria e, consequentemente, tiveram muitos reflexos na aposentadoria. Por quê? A nova regra, o serviço público aqui, nós podemos taxar federal, estadual e municipal. Aqui, nesse slide, eu vou pegar o quê? O artigo 40 da Constituição, que traz o quê? A base do serviço público. Porque cada prefeitura está, o quê? Desenvolvendo atualmente o seu regime próprio. Cada estado, o estado de São Paulo foi em março agora que alterou a legislação. A cidade de Guarulhos, né? Ela foi mais ou menos em outubro do ano passado, que também modificou a legislação, transformou de seletistas para estatutário. Então, cada uma das cidades está, o quê? Buscando o seu formato. Mas aqui, hoje, eu sou servidor público, por exemplo, federal. Como que eu vou me aposentar? Você vai se aposentar quando o homem tiver 65 anos de idade, mais 25 anos de serviço público. Mas, e a mulher? 62 e 25. Olha aqui, temos a mesma situação. Anteriormente, não era assim. Anteriormente, o homem precisava de 35 anos de contribuição, a mulher de 30 anos de contribuição no serviço e não tinha idade. Então, se passou no concurso público cedinho... Se passou, aí o fator de longevidade tira a questão da sustentabilidade da Previdência. Aí sim. Sabe por quê? Foi bem apontado, Cris. Antes de 2003, da emenda constitucional número 41, o que acontecia? Quem entrou no serviço público antes de 2003 tinha uma situação chamada integralidade e paridade. O que é isso? Ele ganhava 10 mil por mês, além do teto da Previdência nosso aqui, de 5.800 mais ou menos. Muito bem. O que é isso? O servidor público, ele poderia ser, vamos imaginar, uma carreira conhecida, um oficial de justiça, tá? No final da carreira, ele estava ganhando 13, 14 mil. Se ele ingressou no serviço público antes de 2003 e tinha, nessa época, direito à aposentadoria, em novembro do ano passado, ele deu entrada. Qual que seria o salário dele? O salário integral do último vencimento. Mas, observe, ele só pode ter esse salário se ele ingressou no serviço público antes de 2003. Por que isso? Em 2013, o que aconteceu? A regra de paridade e integralidade caiu totalmente. Transformou-se em quê? INSS, Regime Geral de Previdência Social. É o regime próprio, mas de uma forma paritária com o regime geral. Então, hoje, eu vou passar um concurso, eu vou ter o meu salário integral que eu recebia? Não. Hoje você vai ter o quê? Quando se aposentar, os valores do regime geral de previdência, como qualquer pessoa obedecendo o teto. Obedecendo o teto, não recolhendo após. Então, um exemplo, eu não posso recolher também, pois eu não vou desfrutar. Então, eu recolho somente até o teto. Só vai fechar o teto. Mas mesmo assim, eu obedeço os dissídios, quinquênios da função. Quinquênios, sexta parte, licença-prêmio, tudo segue a mesma linha. No entanto, nesse caso, ele vai ter que fazer um guardadinho a mais para poder equiparar. Aí que entra essa modalidade, né? Então, aí que a legislação já autorizou o quê? A previdência complementar do servidor público.
que ele vai, depois da aposentadoria, ou mesmo no lapso temporal que ele está trabalhando, ele vai recolher assim, um a mais e, consequentemente, na aposentadoria, ele vai ter essa situação de aposentadoria complementar, que sai do regime privado e vai ter o quê? As regras básicas de um regime privado de previdência, como se fossem essas adotadas por bancos que nós conhecemos. Muito bem. Meus queridos, nós precisamos fazer um breve intervalo. Eu sei que você está cheio de perguntas. O doutor vai responder, a gente vai dar mais continuidade. Já durante o programa, você que é professora, está com alguma dúvida, como é que vai funcionar? Já ter algumas professoras perguntando, nós vamos responder. A gente precisa fazer uma pequena pausa. Toma uma aguinha, você estava tirando foto da tela, compartilha aí no WhatsApp do grupo, faça a sua pergunta e a gente volta já. De volta com Entre Família, hoje aprendendo aqui, recebendo uma aula sobre aposentadoria. Você está anotando tudo? Está entendendo como é que funcionam os processos? Bom, importante não é você decorar, não. É você se sentir estimulado a cuidar dessa área, correr atrás, a buscar mais informação a respeito disso, viu? Mas se você já está bem próximo aí da aposentadoria, está batendo aquela meia tristeza, não sei o que eu vou fazer daqui para frente, tá? O meu padrasto recente, aposentador, se aposentou, né? E aí ele já estava meio triste e tal. Não, vamos cuidar dessa situação aqui com um novo olhar, um olhar psicológico dessa situação. E quem vai dar dicas importantes para a gente ressignificar essa fase é a Rebeca Fonseca, que é psicóloga, trabalha aqui também com o nosso time aqui da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho, então. Vamos entender aí, né, como é que funciona para a gente conseguir ressignificar, porque as pessoas recebem uma notícia como essa e tem um impacto social, né, de olha, essa pessoa não presto mais para o mercado de trabalho e outros afins, né? Então nós vamos dar aqui dicas importantes para você. Pode jogar a primeira tela aqui, nós vamos ler juntos e a Rebeca vai explorando para a gente. Olha, explore outros papéis de sua vida. Passei 30 anos trabalhando nessa indústria e agora eu faço o quê? Gente, vamos lá. O primeiro grande impacto da aposentadoria é você encerrar suas atividades de trabalho. Por trabalho, a gente entende a jornada laboral na empresa, no seu emprego, na sua antiga ocupação. E aí, nesse momento, a gente precisa lembrar que nem só de trabalho a gente vive, tanto que a gente tem esse momento de descanso. Então, o interessante agora é você não se manter desocupado de atividades. Tudo bem que você vai reduzir o seu ritmo de trabalho, o seu ritmo laboral, não vai mais ter ele, mas você precisa ocupar o seu tempo com outras atividades que te proporcionem sentido, significado e que tem a ver com seus hobbies, com as coisas que você gosta, talvez aquela coisa que você gostaria de fazer durante o trabalho e não fez por falta de tempo. Esse é o momento de você realmente pesquisar e começar a fazer essas atividades. E sem preconceito também, né? Porque você precisa encarar essa situação com tranquilidade. Você pode recomeçar tudo. Mais uma tela aí para a gente entender como é que a gente consegue ressignificar aqui a aposentadoria. Busque novas redes de relacionamento. Exatamente. A gente então, vem de um contexto de trabalho onde tinha muito relacionamento. Pensa, né? 8 horas, pelo menos, da sua vida, todos os dias no trabalho, você não cria ali uma identidade, uma rede de comunicação que fica bastante escassa? Esse é o momento de você procurar grupos de afinidade. Às vezes você começa um novo hobby e aí você conhece outras pessoas que também gostam de fazer aquilo. Então é importante você se manter em contato com essas pessoas, você ampliar, não ficar lá isolado na sua rede com o livro, né? Lendo só e sem contato com as pessoas. O contato social ele é muito importante e preserva a nossa saúde mental, emocional e física também. Então, não fique isolado. Vamos atrás das pessoas, conversar e tentar se conectar também. Tentar se conectar, né? Porque esse é um momento de isolamento mesmo, né? Distanciamento, mas não por isso você precisa ficar sozinho. Vai aí pelas redes sociais, pede o neto, alguém aí para te ajudar e ó, entra aí nesse processo aí para se manter bem relacionado. Agora tem mais uma dica importante, é a última aqui para a gente falar sobre esse tema. Pode colocar na tela aí. Cuide de si mesmo. E parece até uma redundância, né? Você, no momento da aposentadoria, você tem que falar que tem que cuidar, tem que avisar. Precisa cuidar de você.
Exatamente. Esse cuidado ele é muito amplo, né? Tanto na hora que a gente está pensando em outra atividade para colocar no lugar de trabalho é uma forma de você se cuidar. Na hora que você está indo na academia e fazendo atividade física é uma forma de se cuidar, o médico. Mas aqui eu queria colocar duas principais formas de cuidado, que são a saúde espiritual, para que você fique bem com as suas crenças, com o que você acredita e dá uma grande importância para isso. E também para você cuidar da sua saúde emocional, porque esse é o momento que você vai sentir uma diferença nos seus relacionamentos, então você vai ter que se ajustar, e se você não se ajustar, você pode ficar prejudicado da sua saúde emocional. Você vai perceber que você vai ter que colocar outras coisas na sua rotina. Então, todas essas coisas diferentes de readaptação, de conexão, a gente precisa levar em consideração dentro desse aspecto da saúde mental, que também é um grande e importante fator que a gente não pode descuidar nesse momento. Então, continue se cuidando. Agora, a gente começou a nossa conversa falando do impacto psicológico em relação à aposentadoria e como isso muitas vezes traz algumas consequências. Quais são essas consequências? Olha, principalmente no ambiente de trabalho, a gente pode ver que a pessoa aposentada ela se sente muito excluída do giro, né, natural da sociedade, que é o consumo, o trabalho. Então, a primeira coisa é a gente entender como que nós podemos preencher essa lacuna. E outra coisa importante também é a gente falar aqui que, às vezes, a gente tem essa ênfase na aposentadoria só quando ela chega, mas será que você está se planejando para a sua aposentadoria? Você pensa sobre isso? É uma coisa que você não tem tempo, porque se você chegar lá na frente sem um planejamento, você também não vai ter os melhores dias da sua vida como geralmente prometem, né, quando a aposentadoria chega. Então, a gente cuidar, dar uma ênfase mesmo antes do tempo que esse evento acontece, também é uma forma de você evitar tristeza, solidão, o desajuste nesse momento. Então, a gente precisa ficar atento também com relação a essas coisas. Muito bem. Obrigada, Rebeca, pelas dicas, foram muito importantes. Imagina, muito legal participar com vocês, gente. Até mais. Olha aqui, dicas importantíssimas no Entre Família de como a gente consegue lidar com a aposentadoria. Agora você está em casa, está mandando aqui perguntas, está mandando interações e nós estamos aqui para responder, Cris. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Combinei até com o doutor aqui, a gente vai fazer um antiu para responder o maior número de pessoas aqui. Primeira participação na tela. Vamos lá. É a Fátima Lira. E aí, Fátima? Sou funcionária pública estadual e em outubro de 2019, o gerente da minha escola entregou meus papéis de aposentadoria na diretoria de ensino e desde então estou aguardando. Gostaria de saber, gostaria de saber se me aposento pela nova aposentadoria ou antiga. Já completei 60 anos, a partir do dia 22 de junho de 2020, completaria então 30 anos de tempo de serviço. Então, ela em outubro de 2019, né? A data foi 12 de novembro de 2019, foi um mês antes, né? Nesse caso, Cris, é o caso de uma aposentadoria de professora, né? Pelo que eu observei, e foi feito o pedido de contagem dela, porque o procedimento para as professoras ela vai na escola, na diretora, que manda esse formulário para a diretoria de ensino, né, que faz toda a contagem em dias e vai observar se a pessoa tinha exatamente o período necessário para tanto. No caso, a professora, ela se aposenta com 25 anos de contribuição, mas de atividade de professora. Ela não pode ter assim, ela tem que observar. Quando que ela começou a atuar no ensino? Eu comecei a atuar no ensino fazem 5 anos e eu tenho remanescente trabalhando como vendedora. Eu vou usar isso, eu vou conseguir me aposentar como professora? Não. Ela tem que ter o seguinte, ela precisa ter o lapso temporal estabelecido em lei de 25 anos, nesse caso, como professora de ensino fundamental, médio, ok? Não inclui professor universitário, tá? Somente professores de ensino fundamental e médio. Muito bem. Se na data de 12 de 11 de 2019 ela já tinha o pré-requisito tempo de contribuição, que ela disse que vai fazer 30 anos agora, e ela tinha a idade necessária para a aposentadoria, quando ela deu entrada na contagem dela, ela vai se aposentar pela regra anterior. Antiga. Isso. Esclarecido. Mais uma dúvida aí, pode jogar na tela.
Tá vindo, calma, nós estamos muito rápido. Aqui, agora sim, Código de honor. Tive um AVC e estou afastado por auxílio doença, código 31, há 2 anos. Compensa pedir para a empresa abrir um CAT, né, CAT, para mudar o código de auxílio de acidente? Isso poderia me ajudar de alguma forma na aposentadoria? Muito bem, Cláudio Honor, né? Isso. O que acontece? Existem 2 situações. O que é o auxílio doença, o auxílio doença acidentário e o auxílio acidente. Somente a empresa só vai abrir a comunicação de acidente do trabalho, o CAT, né, se esse AVC que ele teve foi em decorrência da atividade laboral. Vamos imaginar, ele trabalha em um banco, devido às metas bancárias, ele ficou com um estresse enorme e, consequentemente, teve um AVC. É uma situação de acidente de trabalho? Sim. A empresa deve, nesse caso, abrir a CAT. Mas, se foi em decorrência de uma situação, por exemplo, de saúde, ele tem pressão alta e, consequentemente, em casa, ele estava fazendo qualquer ato, né? E teve o AVC, não é acidente de trabalho. Então, é auxílio doença. Ele está afastado, né? Se esse afastamento por 2 anos, ele não tiver como retornar ao trabalho, o ideal é que ele faça um pedido do INSS para quê? Transformar o auxílio doença em aposentadoria por invalidez. A grande diferença são o quê? Na aposentadoria por invalidez, haja vista que ele já estava na regra anterior, ele vai ter 9% a mais do benefício. Já é alguma coisa, pode correr atrás, né, Cris? Aí, gente, olha, estamos realmente tendo uma aula aqui na tarde. Então, vamos a mais uma pergunta de mais um aluno aqui, telespectador, participando do Entre Família, está chegando agora. É a Lígia Markoff. Olha que nome é esse, meu Deus. Lindo, né? Eu tenho um nome maravilhoso, mas Markoff é excepcional. É chique. Trabalhei em uma casa como secretária particular com registro na carteira e recolhimento do INSS. Porém, quando fui demitida no emprego, descobri que o número do NIS, o código de atividade que ela exercia, que era depositado a contribuição do INSS, não era o meu número. E o meu ex-patrão já faleceu. Como faço para resolver? Boa pergunta. Ela foi assinada com outra atividade. Com outra atividade. Isso acontece por uma questão de lançamento. Como isso? Você pode ter várias inscrições no decorrer da vida. Não impede que o que ela deve fazer? Buscar o INSS, pedir a informação do cadastro que ela tem, que chama-se CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, e vão observar que lá tem mais que um NIT, Número de Identificação do Trabalhador. Com essa observação, o INSS vai fazer o quê? A junção de elos. Consequentemente, vai deixar um único NIT. Orlando, eles não encontraram. Então, ela deve buscar familiares, né, onde ela trabalhou, para observar se eles podem trazer o quê? Fazer uma declaração informando que ela trabalhou naquele período. Muito bem. Uma testemunha. Uma testemunha. E também, se tiver na carteira de trabalho o registro, vai no INSS, peça a que seja feita a atualização, né, a averbação desse período no Cadastro Nacional. Vamos imaginar, na pior das hipóteses, se o INSS não fizer isso, ela vai ter que buscar as vias judiciais para tanto. E na sua experiência, doutor, é fácil ou difícil de fazer? Ou funciona? depende de uma jurisprudência? Não, é uma situação probatória. Se ela tiver a carteira de trabalho, uma declaração, o próprio INSS vai observar o quê? Pelo número do CPF, nome dela e nome dos pais, que era ela naquele registro. E, consequentemente, ele faz a junção dos NITs. Isso é muito fácil. Hoje em dia, devido a uma situação de pandemia, o INSS não está trabalhando de forma presencial. Eu sugiro que aguarde um pouco, deixe retornar, que vai retornar no próximo mês, que eu já tenho informações. Pelo menos aqui no estado de São Paulo, né?
vai ser em todo o país. Mas vão voltar o quê? De forma assim, gradual, tá? E sucessiva. Mas o caso dela, se não é momento de aposentadoria, ela pode aguardar mais um pouquinho. Espera um pouquinho, daqui a pouquinho as coisas melhoram e a gente consegue resolver essa situação. Mas tá respondido aí, mais uma interação. Você está perguntando, nós estamos aqui para responder, viu? E quem está falando agora é a Janete. Olha, pago autônomo no meu INSS, tenho que contribuir todos os meses? Fiquei sabendo que era possível contribuir só de 3 em 3 meses, e isso é verdade ou não? Depende da situação. Existem algumas lendas urbanas que tratam do INSS, né? O que acontece nesse caso? Ela pode recolher cada 3 meses? Sim, mas é a competência de janeiro, fevereiro e março. Depois vai lá, abril, maio e junho, ok? Por que isso? É interessante, não pode ter aquele salto de contribuir em janeiro em um salário mínimo. Fevereiro e março eu não contribuí e abril eu contribuí com mais um salário mínimo. Eu vou ter a qualidade de segurado. Por exemplo, se eu quebrar o pé, alguma coisa, eu vou ter um auxílio doença, alguma coisa nesse sentido. Mas as aposentadorias programáveis que necessitam de cômputo, de competência, de meses recolhidos, lá na frente ela não vai ter, porque 15 anos recolhido um mês sim, um mês não, ela não tem 15 anos, ela tem 7 anos e meio. 33,33%. É isso aí. Então é melhor recolher tudo, hein? Que para garantir mesmo o futuro. Mais dúvidas aqui, nós estamos aqui para responder e a sua dúvida na tela. Quem fala é a Li. E aí, Li, vamos lá. Eu tenho uma dúvida. Sou aposentada e ganhei uma ação trabalhista. Para solicitar ao INSS uma revisão, o INSS pode suspender o benefício que recebo? De forma alguma. Quando a pessoa ganha uma ação trabalhista, ela reconhece um tempo, por exemplo, eu trabalhei 2 anos para uma empresa e não fui registrado, não teve recolhimentos do INSS. Mas quando essa sentença trabalhista, ela nós falamos transitada em julgado, ou seja, não tem mais recurso, ganhei mesmo, está pacificado lá, eu tenho a documentação, o que eu posso fazer? Aquele período que deixou de entrar no cômputo do meu período faz parte do meu patrimônio. Então, o INSS ele é obrigado a inserir. Só que agora é a dica, né? O INSS não reconhece tempo, né? Isso é praxe, já é comum, tá? É uma situação costumeira. Ele não reconhece esse tipo de situação. A pessoa agora, ela vai ter que ingressar diretamente com uma ação judicial para reconhecer esse período. Mas aí eu faço mais um apontamento. Ele deve observar se vale a pena essa inserção para o aumento da aposentadoria. Ele vai precisar observar, fazer um cálculo, porque às vezes ele faz a inserção, ingressa com uma ação previdenciária, chega lá no final, ele vai ter uma diferença de R$20. Será que vale a pena esse desgaste, essa ansiedade para ter essa devolução? Agora, se ele me falar, não, Orlando, eu ganhava no teto, então e esse período aqui não foi aceito e, consequentemente, eu vou ter um ganho, assim, bem maior. Aí vale a pena. E para terminar, essa ação demora geralmente de 2 a 3 anos para dar certo lá no judiciário. Essa informação última é importantíssima. Às vezes demora um pouquinho, mas dá certo. Olha, nós vamos para o intervalo, que é rapidinho, e na volta continuamos respondendo as suas dúvidas em referência aí à aposentadoria. Olha só, voltando aqui no Entre Família, hoje falando sobre aposentadoria. É um tema para a família, né? Agora, por falar em família, eu quero te dar aqui uma dica importantíssima para você que gosta, entende a importância de sempre renovar ali o laço matrimonial, de sempre aprender um pouco mais sobre a educação dos filhos, de sempre entender como é que a gente consegue lidar quando tem uma sogra, um cunhado, um agregado dentro do lar, né, da família, que é uma empresa. Você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos? Quer fortalecer a união da família? Eu vou te dar aqui então uma dica importante, olha lá. Entre Família, essa é a revista que leva o nome deste programa, tem 15 temas muito, mas muito importantes, essenciais para a estrutura da sua família. Olha, vamos manter as coisas assim
no lugar. Nós estamos falando hoje de aposentadoria, ou seja, pensando para frente, né? Pensa para frente, opa, joga isso aí para frente. Eu sei que agora está um pouco conturbado, criança pequena, mas e lá na frente? Vamos construir um laço importante para que lá na frente o casamento permaneça, né? Então vamos falar sobre esses assuntos aqui com essa revista Entre Família. Quer pedir? Pede agora aí, ó. 0 operadora 12 2127 3121 ou também pode ser pelo WhatsApp, tá? 0 operadora 12 98244 4449. E hoje, nós não falamos no início do programa, mas hoje é o dia do homem, isso aí. E o presente que o Entre Família quer dar para esses homens de hoje é dando uma dica importante para as mulheres. Como é que será que a gente tem que tratar esses homens aí, viu? Será que o puxão de orelha vai ser forte? Vamos lá, pode rodar o VT. Gravando aqui. Foi. Não é fácil entender como os homens pensam e como eles são. Então, eu vou dar aqui para você alguns macetes para você entender um pouquinho melhor esse cabeça dura do seu marido. Vamos lá? Beleza? Número 1. Nós os homens, executamos as tarefas uma coisa por vez, tá? A mulher fala 3 coisas, não vai fazer. Uma coisa de cada vez. Por mais que você se esforce, você não consegue. Quando o Tininha me pede fazer 3 coisas, eu digo, Tininha, não vai dar, me peça uma por vez e eu vou te atender melhor. Porque o homem faz assim e a mulher às vezes entra em confusão, porque ela faz 4 coisas, 5, 10 ao mesmo tempo e reclama que o homem não faz. Não é que ele é menos inteligente, é que ele é diferente. E às vezes fazer uma coisa de cada vez fica melhor feito, tá bom? A informação para nós, ela é compartimentalizada. É como se fôssemos uma pizza cortada. Cortada. Então, cada pedaço é independente do outro. Um tem azeitona, o outro não tem. Tomate, não tem. Assim que funciona a nossa cabeça. Então, o homem, ele é emocional, a caixinha da emoção, ele é espiritual, a espiritualidade está aqui. É tudo separadinho, não é bagunçado não. Nós somos desorganizados com a vida. Mas com o conhecimento e com a informação, nós colocamos em caixinhas, ok? Terceira coisa, a gente se expressa de forma mais objetiva, mais direta. Às vezes parece seco, mas não é seco. A gente vai direto ao ponto. Se é para dizer é isso, eu digo isso e acabou. As mulheres não misturam tudo, elas falam muita coisa ao mesmo tempo e começam a dar uma volta lá em Jericó para chegar aqui. Começa lá no dilúvio para dizer que está chovendo agora. Para os homens não funciona assim. Uma outra coisa fundamental é entender que o seu esposo, ele pensa pensando, entendeu? Pensa pensando, ele pensa em silêncio, inquieto. Se ele tem um problema, ele não vai ficar falando, ele vai parar, vai para um canto, vai sentar, vai começar a pensar. Aí a mulher se incomoda, está pensando em quê? Ele está pensando quase sempre num problema, não tem a solução e está buscando. Se ele está quieto, deixa ele quieto, não perturba, porque quanto mais você perturbar, mais tempo ele vai demorar pensando na solução dos seus problemas. Por quê? Resolve uma coisa de cada vez, lembra disso? Uma coisa de cada vez? Então, se é uma coisa de cada vez, se você põe mais um problema, vai demorar o triplo de tempo para sair de lá, ok? Os homens tendem a preocupar-se menos com as coisas, né? O mundo está acabando, a tendência é estar mais relaxado, mais tranquilo, né? Ele é mais autoconfiante. Isso é ruim às vezes, mas é bom porque nos estressamos muito menos com as preocupações da vida, ok? Os homens são menos propensos à depressão. Mas, guarda a informação, quando se deprime é muito pior que as mulheres, né? Então, o homem é menos propenso, né? Cuidado com isso é bom, mas cuidado, porque quando afunda muito mais fundo. Para encontrar as coisas, nós parece que ficamos cegos. Chegou na geladeira, abriu a porta, ele já não enxerga mais nada. E a mulher grita, ele grita, cadê a margarina? Está em tal lugar, ela sabe exatamente como está. A gente não sabe como está. Então tenha paciência para nós encontrar as coisas. Não é uma coisa fácil, é uma coisa simples. Mas somos homens, somos bonitos, somos perfeitos e assim somos. Uma mulher inteligente, ela conhece seu marido, tira o melhor dele para construir uma boa relação e ser muito feliz ao lado do seu esposo, do homem que ela escolheu para compartilhar a vida. Deus te abençoe, abre bem o olho, olha bem para ele, descubra como ele é e desfrute da sua companhia. Um forte abraço e até a próxima. Vamos falar sobre as mulheres. A próxima. Tchau.
Dicas valiosíssimas, hein, Mas querido? não abre muito o olho, não, que você tem Não, que ir de pouquinho, para ir acostumando com o que você vai ver. Ah, tá, porque pode ser feia a coisa. A caixa de Pandora, você tem que ter cuidado para abrir essa caixa aí. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, inclusive com a sua participação aqui no nosso programa. Você está mandando participação? Vamos lá, vamos aproveitar o doutor aqui, o assunto é aposentadoria, vamos dar jeito aí. Então a sua participação na tela, vamos lá. Quem é que está chegando aí, Carol? É a Fátima, uma pessoa que tem 40 anos e nunca pagou o INSS. Se começar a pagar agora, se aposenta com quantos anos, né? Quanto tempo aí? É momento de, 40 anos e eu nunca paguei. A pessoa tem que pensar em algumas situações fáticas. Olha, eu posso sofrer um acidente. E se eu sofrer um acidente, eu estarei o quê? Acolhido pelo INSS, através de um auxílio-doença. Eu posso sofrer uma invalidez, eu terei uma aposentadoria. Eu posso falecer, aí os meus dependentes terão o quê? Uma pensão por morte. Então, não é só aquela visão de aposentadoria, mas um leque de benefícios. Estar assegurado, né? Então, tem que estar assegurado para, assim, não pensar só nela, mas nos demais integrantes do corpo familiar. Ela vai se aposentar? Sim. Ela tem 40 anos. Vamos imaginar que seja uma mulher, né? Qual é a idade? 62 hoje para se aposentar por idade. Tá ok. Hoje, só que ela vai começar a contribuir agora. Então, esses 62 vão chegar logo a 65. Então, quer dizer, se ela contribuir por 15 anos, quando ela tiver 65 anos, ela vai se aposentar. Se for o homem, ele vai se aposentar com 65? Não, ele vai precisar dos 65 mais 20 anos. Quer dizer que aos 70 anos vai se aposentar. Vai acontecer, mas dá para segurar aí outras situações na sua vida. Mas interações aí na tela, você está com dúvida, nós estamos aqui para responder. E quem está falando agora é a Pamela. E aí, Pamela? Sou funcionária pública municipal há 8 anos. Tenho 10 anos de trabalhos na indústria privada. Teria possibilidade de eu conseguir ter as duas aposentadorias se eu continuar pagando INSS por fora? Sair daquela questão, continuo pagando, agora estou... Então, nesse caso, como ela está de uma forma recente, 8 anos, mais 10 anos, né? Ela caiu na regra nova. E com a regra nova, só pode ter duas aposentadorias, seja ela no regime geral e uma no regime próprio, somente se ela for da área de saúde ou educação. No caso, tem um contrato municipal e um estadual. As professoras se aposentam. Ela de manhã ela dá aula na Prefeitura de São Paulo e à noite no Estado de São Paulo, né? Então, ela tem dois vínculos diversos. Então, nesse caso, sendo professora, sendo enfermeira, médico, pode. Agora, outra área de atuação, não pode. Respondido, mas nós estamos aqui para responder muito mais. Interações aí para a gente. Vamos lá ver o que o pessoal está falando lá. E agora quem fala é a Juliana Valles. Eu tenho 47 anos e mais de 15 anos de contribuição. Estou desempregada neste momento. Eu posso parar de contribuir e conseguirei me aposentar ou não? Sim. Essa é uma realidade de muitos brasileiros. É hoje, uma né? realidade. Ela tem 47 anos e já tem os 180 meses, 15 anos de contribuição sendo mulher, tá? Então, hoje, se ela falar, eu não vou mais contribuir, quando ela chegar a 62 anos de idade, com os 180 contribuições, que são os 15 anos, ela vai se aposentar. Só que essa é uma situação muito comum lá no meu trabalho. Por que isso? A pessoa, ela segue essa linha. Então, eu só daqui... Faço o cálculo. Faço o cálculo, eu só vou voltar a recolher lá na frente. Quando faltar um mês, eu recolho a última e me aposento. Tudo bem. Aí, o que acontece? No meio desse período, entra em óbito. E aí, os familiares não têm direito à pensão por morte. Tá aí, Tem que gente. pensar, Olha, abre o olho, né? Essa questão da segurança que a Previdência dá para você. E a segurança que a sua participação está chegando agora. Vamos falar com o doutor aqui. Vamos lá, mais uma participação. Agora é Maria Matias. Eu tenho uma dúvida, viu, doutor? Comecei a trabalhar com carteira assinada com 16 anos, como serviços gerais. Mas depois me formei. Hoje eu sou pedagoga. Gostaria de saber com que salário eu vou me aposentar com
a base dos primeiros ou dos últimos? Ela quer entender essa questão da média. Da né? média, né? Então, nesse caso, era assim. Pessoas que estão em numa situação de regra de transição ou já tiveram direito adquirido antes da reforma da Previdência, como que é feito o cálculo? Vamos pegar de julho de 94, todos os rendimentos dela, todas as contribuições dela, de julho de 94 até a data de entrada do requerimento, a data do pedido. Vamos imaginar que ela fosse se aposentar no dia 10/11 de 2019. Então, vamos pegar de julho de 94 até o mês 11 de 2019. O cálculo era feito da seguinte forma, com a regra anterior. Pegava-se 80% das maiores contribuições, vai eliminar as piores, 20% das piores, faz uma média aritmética simples. No caso dela, aplica-se um fator previdenciário e vai ter o valor do benefício. Quer dizer, aquele período que ela trabalhou lá no início da carreira não será utilizado. Então, e a regra atual? Como é que é? A regra atual é o seguinte, é de julho de 94 até agora, pegam-se todas as contribuições, quer dizer, o governo já está ganhando praticamente 20% em cima disso. Pegou todas as contribuições, vai fazer uma média, multiplica-se por 60%, já tirou mais 40%. Esse valor chegou a X, esse valor vai ser somado a cada ano que ela, 2% a cada ano que for além dos 15 anos, que é o caso dela. Então, quer dizer, respondendo finalmente a pergunta dela aquele período anterior não será utilizado. Carol. Mas existem pessoas que ganharam muito bem no início da carreira e diminuíram agora. Final, Existe uma tese no judiciário que chama-se revisão da vida toda ou da vida inteira, depende da forma de nomear, né? Mas para pessoas que ganharam muito bem no começo da vida e no final da vida, assim, no final da vida laborativa dela, né? Teve uma diminuição, pode-se fazer essa revisão, mas é uma revisão judicial e aumenta o Me deixou valor. um pouquinho preocupado. Agora, essa conta eu não tinha feito ainda. Eu também a não. média agora me preocupou um pouquinho. Gente. Porque eu tinha ideia ainda que os 20% daquele estava em jogo. Não tá mais. Não Caiu tá os mais. 20%. Agora, gente, ó, vamos lá. Tem dúvidas? Vamos conseguir responder aqui mais algumas dúvidas aqui na telinha do Entre Família. E quem está falando agora é a Noádia, Damasceno. Sou muito doente e não posso trabalhar, pois tenho osteoporose que me causa dor nas costas, nos ossos, né? Durante 24 horas do dia. Queria saber como faço para pegar um benefício ou até mesmo aposentadoria. Tenho 2 anos de contribuição para o INSS. É uma situação muito comum, tá? Qual é a ideia? Esses 2 anos são os últimos 2 anos. Se ela estiver na qualidade de segurada, ela pode buscar o seu médico. Esse médico vai fazer um laudo médico informando a patologia e principalmente o Código Internacional de Doença, também chamado de CID. Vai fazer todo esse laudo, ela vai entrar com um pedido de auxílio-doença ou invalidez junto ao INSS. Sendo aprovado, ela vai receber. Não sendo aprovado, ela tem que pegar esses documentos e buscar o judiciário. Mas a situação essencial é qualidade de segurado. Por exemplo, esses recolhimentos de 2 anos já foram há 3, 4 anos atrás. Vamos imaginar, 5 anos atrás, ela perdeu a qualidade de segurado. Então, agora ela precisa readquirir a qualidade de segurado. Ela vai ter que contribuir mais 12 meses, pegar esse laudo e, consequentemente, fazer o procedimento de entrar com pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Muito bem. Você de casa, a gente quer pedir perdão para você que o nosso programa está chegando ao final, sinal que a gente tem que voltar com o assunto, mas que bom que você aprendeu e eu também. Doutor Orlando, muito obrigado. Estendo o nosso abraço para a sua esposa que trabalha no seu escritório aqui também na capital, em São Paulo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. Que maravilha. Agora nós temos um recado sempre especial, né? Porque se você ficou um pouquinho desanimado como eu, não desanima não. Recado de quem é, Carol? É da Bíblia diretamente. Quem vai ser o intérprete dessa Bíblia aí é o pastor Alceu. Ele está por aí, já conectado. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Cris, doutor? Você sabe que a Bíblia
a palavra de Deus sempre viu a utilidade do homem. Se você olhar para a palavra de Deus, os personagens da Bíblia, os heróis da Bíblia, eles trabalhavam a vida toda. A utilidade deles era a vida toda. Por quê? Eles estavam inseridos numa comunidade de agricultura ou de pastoreio, de cuidado de animais ou de produção da terra. Então, eles tinham que trabalhar sempre porque a colheita dependia do trabalho que era feito por eles e, é claro, do crescimento que Deus dava à lavoura e o cuidado que eles tinham com os animais. Mas sabe que na Bíblia há uma situação falando sobre aposentadoria, só uma. Há um momento na Bíblia em que a Bíblia fala da aposentadoria. E eu já vou falar para você. Mas Deus não é contra a aposentadoria. Pelo contrário, a aposentadoria diz para você e para mim, para todos nós que mais cedo ou mais tarde vamos chegar nesse momento, que Deus ainda tem utilidade para cada ser humano. A situação que eu estava falando para você sobre essa questão da aposentadoria é a das pessoas que trabalhavam no tabernáculo, no primeiro tabernáculo, e a orientação de Deus está em Números 8, verso 25. Deus falou assim que os levitas, os sacerdotes que trabalhavam ali naquela tenda, eles deveriam trabalhar dos 25 anos aos 50 anos de idade. Então seriam, Cris, Carol, doutor, 25 anos de contribuição. Nesses 25 anos de contribuição, eles trabalhariam ativamente. Depois disto, olha que legal, e isso é palavra de Deus. Deus fala assim, não se preocupe, você se quiser continuar trabalhando na mesma função, é muito bem-vindo. Se quiser ficar ajudando aqui, é bem-vindo, mas se não quiser mais trabalhar aqui, você pode fazer outras atividades. Deus pensa em todos os detalhes e Ele é cuidadoso com todos os detalhes da vida. Agora, se você está pertinho da aposentadoria ou vai chegar lá, o propósito de Deus com o teu trabalho, porque o nosso trabalho é para servir ao próximo. Quando você trabalha, quando você está aí na luta diária, Deus tem um propósito para você no trabalho. Agora, quando você se aposenta, Deus também tem propósitos para você na aposentadoria. Pergunte para Ele, faça isso. Deus, o que o Senhor quer de mim daqui para frente? Que agora eu me aposentei, o que o Senhor quer? Aí Deus vai falar para você, talvez, dê mais atenção à sua esposa, aos seus netos, aos seus filhos. Pense num hobby, ou quem sabe até um plano de voluntariado. Aí Davi, que já estava no finalzinho da vida, na época de aposentar, ele escreveu o Salmo 146, o verso 2, que diz assim, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Uma coisa que a gente nunca vai se aposentar, sabe do que é? De louvar, engrandecer e viver para Deus. Dizem que trabalhar para Deus não ganha muito, mas o plano de aposentadoria é no céu. E garantidíssimo, viu? Aposentadoria garantida, sem recolhimento nenhum. Obrigada, pastor. Amanhã, olha aqui no Entre Família, nós vamos ter um programa de utilidade pública. Mas antes de passar para você o tema de amanhã, eu quero agradecer você que participou, que enviou suas dúvidas, a sua participação, contou, abriu o coração. Está aí cheio de dúvidas, a gente não conseguiu responder todo mundo, viu? Me desculpe, eu já agradeço. E continua aqui com a gente. Amanhã vai ser um programa de utilidade pública. Olha, qual o número do SAMU? Como é que, quando acontece um acidente aqui na minha casa, é para o SAMU, é para o Corpo dos Bombeiros, eu envio minha mãe para onde? Ela teve um AVC, está acontecendo aqui, teve um engasgo, agora a gente está em casa, né? Com pessoas aí do grupo de risco. Como é que eu faço para lidar com situações adversas dentro de casa, ou até mesmo fora de casa, no trajeto para o trabalho? Vamos tentar aqui responder o maior número de suas dúvidas aí em relação a esse tema, porque amanhã o tema é saúde e utilidade pública aqui no Entre Família. O programa vai acabando, dando espaço para mais um programa aqui da TV Novo Tempo, Cris. Com certeza. Você acha que acabou essa tarde? Nananina, não. Vem Vida e Saúde. E hoje, Dia Nacional do Homem, vai ter urologista. Vai ser uma festa aí, com certeza. Não é verdade, Teru? Isso mesmo, Cris, parabéns para você. Hoje é Dia Nacional do Homem. O homem brasileiro comemora 2 vezes, agora em julho, também em novembro. E hoje a gente vai falar sobre como o homem precisa se cuidar,
fazer exames, se preparar, se cuidar na vida, assim como as mulheres também se cuidam. Porque você sabe, né, Cris, que os homens vivem um pouco menos do que as mulheres. Tá na hora da gente igualar aí essa projeção de vida, viu? Vamos dar jeito nisso aí, por favor. Vou ficar hoje atento com o programa, né? Com certeza. E vão ser um doutor aí, com certeza, né? Com certeza, doutor. Já está aqui com a gente o urologista. E também vai ter claramente hoje. Hoje o doutor César vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, uma síndrome difícil e um assunto necessário aqui no Vida e Saúde. E para não deixar vocês aí tristes, sem receita, tem uma maravilhosa. Hoje é bolo de coco com limão. Olha isso. Olha, tá bonito, hein? Gente, mas tá bem comemorado o Dia dos Homens aí no Vídeo de Saúde, viu? Vocês Passa aqui depois para comer, Carol. Passo sim. E é isso mesmo, com certeza. Muito obrigada, Teru. Até já. Até mais. Você continua aqui com a programação da TV Novo Tempo, né? Não sai daí não, viu? Não sai daí não. Olha só, esse programa, inclusive o que vem próximo aqui a gente, que é o Vídeo de Saúde, ele é um oferecimento do Anjos da Esperança, com certeza, né, completando 14 anos, tem uma semana especial, inclusive, ó, hoje, às 9h30, tem o pastor Luiz Gonçalves, que está nos dando um presente na Rádio Novo Tempo às 11h30 e na TV hoje à noite. Programação especial da TV Semana Novo especial Tempo de doação Anjos da Esperança. Ah, então se você pode aí ficar ligadinho, aí tem um número especial aí para quem queira contribuir, né? Você pode ligar no 0 Operadora 12 21 27 30 30. 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou mandar uma mensagem, quero ser um anjo, para o 129 8176 6630. Agora, se você mesmo quer se cadastrar, entra no site. Entra no site, é rapidinho. anjosdaesperanca.com. Esperanca porque não tem cedilha, tá? Isso. Você mesmo lá faz o cadastro, escolhe tudo aqui, você manda na programação. E sabe de uma coisa? Às vezes as crianças, elas se sentem tocadas, né? Assistem a nossa programação infantil e tal. Ah, amanhã eu quero ser um Anjo da Esperança também, pelo site. São os mesmos caminhos, né, Cris? Com certeza, só tem que estar o responsável da criança para cadastrar ela ali. E lembrando que você vai construir essa questão de doar, né? Tem essa fase da esponjinha. E lembrando que vai ter um presente para a criancinha. Tem. A cada 3 meses ou 2 meses recebe uma recebe revistinha em casa, da Aninha. Da Aninha especial. Então, se ela já gosta do desenho da Aninha ali que ela vê no YouTube e tal, não sei o quê, agora ela vai ter a Aninha na casa dela através dessa revista especial. Um abraço para você. Até amanhã, viu? 2h30 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.